Ciao amici! Agora eu vou contar para vocês a história da Páscoa em italiano. Para você baixar o material dessa aula, é só clicar no botão abaixo. Tanti auguri di buona Páscoa! La storia della Pasqua. A Páscoa é domingo e andiamo. La storia della Pasqua. La maggior parte delle persone, come me, seguono quello che gli è stato insegnato, supponendo che ciò che credono e fanno è giusto, accettando le loro credenze per scontato. Então, o que eu quis dizer aqui? La maggior parte delle persone, que tá errado, ó, é um E aqui. Delle persone. Tá escrito dela, mas é dele. Delle persone. Então, das pessoas, incluindo a professora, né? Come me, seguono quello che gli è stato insegnato. Então, stato insegnato é o passado próximo do verbo insegnare. Então, é o que foi ensinado, né? As pessoas seguem o que foi ensinado. Supponendo, verbo supporre, que é supor, che ciò, que aquilo, che credono do verbo credere, que é acreditar, credono e fanno. Fanno é o verbo fare, que é o verbo fazer. É giusto. Accettando, verbo accettare, le loro credenze per scontato. Scontato quer dizer verdadeiro. Então, o que eu quis dizer aqui é que às vezes a gente acredita em algumas coisas, né? Que foi o que foi ensinado pra gente. E a gente acha que isso é a verdade. Eu escrevi isso porque eu tenho a história da Páscoa, né? Toda a história de Jesus e que o que eu aprendi, né? Na escola eu acho que eu aprendi isso. Que o ovo de Páscoa simboliza a gruta de Jesus e a gruta, né? Onde Jesus foi colocado quando morreu. E o ovo de Páscoa simboliza a gruta. Foi isso que eu aprendi na escola. E pra mim, essa foi a verdade até ontem, quando eu estava preparando a aula. E mais algumas... Eu tinha uma dúvida também, que eu vou esclarecer nessa aula. Por que que a data da Páscoa sempre varia? Cada dia é num dia. Cada ano é num ano. É num dia diferente. E todo mundo falava assim, porque o carnaval, cada dia cai em um dia. Cada ano cai em um dia por causa do ano bissexto. E agora eu vou contar por quê, pra quem não sabe, né? E aí eu acreditei nisso, que era por causa do carnaval, fevereiro, ano bissexto, que era por isso que todo ano mudava o dia da Páscoa. Mas pra quem não sabe, eu vou contar hoje por quê. La storia della Pasqua. Per ripercorrere le origini della Pasqua nelle due religioni che la celebrano, l'ebraismo e il cristianesimo, dobbiamo rifarci ai testi della Bibbia. In entrambi i casi si festeggiano importanti momenti di rinnovamento e di passaggio a una vita nuova. Allora, la Pasqua è celebrata in due religioni, nell'ebraismo e cristianesimo. Andiamo per ripercorrere. Que significa ripercorrere? Ripercorrere vem de percorrere, que é percorrer. Então, percorrer novamente, né? Repercorrer, como se fosse em português, repercorrer. Então, para percorrer le origini della Pasqua. Então, para a gente percorrer, né, pela origem
da Páscoa, nós temos que conhecer duas religiões, ebraísmo e cristianismo. E dobbiamo rifarci, verbo rifare, que é refazer, ai testi della Bibbia. Bíblia é Bíblia. In entrambi quer dizer ambas, né? Entrambi, ambas religiões. Então, in entrambi casi, entrambi é ambos, e casi os casos, que está se referindo às duas religiões. Então, em ambas as religiões si festeggiano, verbo festeggiare, i momenti di rinnovamento e di passaggio a una vita nuova. Então vamos conhecer um pouco da história da Páscoa hebraica. La storia della Pasqua ebraica. La Pasqua ebraica commemora la liberazione degli ebrei dalla schiavitù d'Egitto. Nella Bibbia si racconta che quando gli ebrei erano schiavi in Egitto, un angelo della morte, inviato dal Dio degli ebrei, si fermò nelle case degli egiziani uccidendo tutti i primogeniti. Allora, la Pasqua ebraica commemora la liberazione degli ebrei. Ebrei é o plural de hebreu, são os hebreus. Della esclavitud. Esclavitud é escravidão. Eschiavi são escravos. Aqui embaixo, schiavi. Nella Bibbia si racconta verbo raccontare, que é contar, que quando gli ebrei, os hebreus, erano schiavi. Que schiavi, escravos. In Egitto, un angelo della morte. Angelo é anjo. Enviato dal Dio degli ebrei. Então, do Deus dos hebreus. Si fermò. Fermò é o passado remoto do verbo fermare. Então, que é o verbo parar. Então, parou nelle case degli egiziani. Egiziani são as pessoas que vêm do Egito. Então, egípcios. Uccidendo. Uccidendo vem do verbo uccidere, que é o verbo matar, assassinar. Tutti i primogeniti. Primogeniti, plural de primogênito, que é igual em português. Ma passò oltre le case degli ebrei. Alle prime luci dell'alba, il popolo ebreo, risparmiato dall'angelo del Signore, partì velocemente per scappare in Palestina. La parola stessa Pasqua è legata al verbo ebraico pasak, che significa passare oltre. Então, aqui, ma passou é o passado remoto do verbo passare. O passado remoto tem, se a gente for traduzir no português, é igual ao passado próximo, que a gente fala passou, né? Só que quando é passado remoto, quer dizer que a história aconteceu há muito tempo atrás. E o passado próximo aconteceu faz pouco tempo. Mas pra gente, em português, tem a mesma tradução. Passou, parou, acabou. Só que usa o remoto para uma história que aconteceu há muito tempo. E o passado próximo, uma história mais recente. Então, passou oltre. Oltre significa al di là, além. Oltre le case degli ebrei. Então, passou além, passou fora da casa dos hebreus. Aqui, passou fora porque eles marcaram a casa deles com o sangue de um cordeiro. Por isso que o Angelo della Morte não passou matando ninguém dos hebreus, porque eles marcaram com sangue, fizeram uma cruz
na porta da casa deles. Alle prime luci dell'alba. Alba é o nascer do sol. Il popolo. Popolo é a população. Popolo hebreu, então a população hebreia. Risparmiato. Risparmiato é poupado. É o verbo risparmiare. Poupar. Também pode usar para economizar. Sono andata al mercato e ho risparmiato tanto. Fui no mercado e economizei tanto. Ou poupei também. Dall'angelo del Signore, que é o Signore della morte, né? Partir, aqui é o verbo partire, no passado remoto. Então, partiram velocemente per scappare. Scappare, igual em português, né? Só escreve diferente. Per scappare in Palestina. A gente fala escapar, né? Mas aqui quer dizer fugir. Mas é que dá o mesmo sentido, né? Escapar, eles escaparam, eles fugiram para a Palestina. La parola stessa, a palavra, stessa, mesma, Páscoa, é legata é ligada, al verbo hebraico, pasak, que significa, aqui está escrito, igual em português, né? Significa. Mas a gente tem que prestar atenção aqui na pronúncia, significa. Porque várias vezes já aconteceu comigo de ler aqui e ler significa. E esquecer da pronúncia correta, que é significa. Porque a palavra é bem parecida, a mesma, aliás. Mesma palavra que em português. Então tem que tomar cuidado aqui para não falar significa e falar significa. Porque o G e o N tem som de NH. Significa passare oltre. Então, passar além. Então, esse é o significado da palavra Páscoa. Passar além, ir além. La storia della Pasqua cristiana è legata al racconto della passione di Gesù, che viene fatto nei quattro Vangeli. Dopo aver cenato con gli apostoli, Gesù viene umiliato e torturato fino ad essere crocifisso. Il suo corpo viene poi sdraiato in un sepolcro al cui ingresso era chiuso con un grande masso. Então, a história da Páscoa cristiana é ligada, né? Verbo legare, al racconto. Então, racconto é contar, né? Ao conto della passione di Gesù, que é a paixão de Cristo, né? A gente fala a paixão de Cristo, a paixão de Jesus. Que viene fatto, nesse caso aqui, fato não é o verbo fare. Esse fato vem do verbo, querendo dizer que aconteceu. Viene fato ou viene accaduto. Então, que aconteceu, juntando esses dois aqui, não que fez, né, do verbo fazer, porque fato é do verbo fazer, verbo fare. Mas nesse sentido, que viene fato, viene accaduto. Então, aconteceu nos 4 evangelhos. Então, você pode ler essa história em 4 evangelhos. Que aqui eu preciso da Mari para me falar os 4 que a gente conversou hoje, mas eu não lembro mais. Que é o Marco. Só lembro do Marco. Dopo aver cenato con gli apostoli. Então, cenato, que é de cena, jantar. Então, dopo, jantar com os apóstolos. Gesù viene umiliato e torturato. Fino é até. Essere crocifisso. Então, crucificado.
il suo corpo viene poi sdraiato. Sdraiato quer dizer deitado. Então aqui viene, que é o verbo venire, então veio sdraiato. Então a gente em português não fala vem deitado, né? Foi colocado deitado. Então aqui a gente precisa interpretar e não traduzir ao pé da letra, como se a gente fosse falar em português. Então, viene sdraiato, veio deitado. Não, foi colocado deitado. In un sepolcro, na qual o ingresso, a entrada, era chiuso com um grande masso. Masso, que pode ser a mesma coisa que sasso, que é pedra, uma grande pedra. Il giorno successivo, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salomè si recarono al sepolcro. Gli oli profumati per imbalsamare il corpo di Gesù. Ma trovarono il sepolcro vuoto ed apparve quindi un angelo che annunciò a loro che Cristo era risorto. Então, il giorno successivo, então, o dia depois, Maria di Magdala, que é a Maria Madalena, Maria Madre di Giacomo, então não é a Maria mãe de Jesus, é a Maria Madre di Giacomo, que é Maria mãe de Tiago. Giacomo é Tiago em português. E Salomé si recarono al sepolcro. Recarono quer dizer que elas se dirigiram até ao sepolcro, gli oli profumati per imbalsamare, então para embalsamar, il corpo di Gesù. Ma trovarono il sepolcro vuoto, vuoto, sem ninguém, vazio. Ed apparve, quindi, apparve, que é apareceu, quindi un angelo che annunciò passato remoto, do verbo annunciare, a loro che Cristo era risorto, ressuscitado, que ele tinha ressuscitado. E perché la Pasqua non ha una data fissa? La Pasqua cristiana si celebra la domenica successiva alla prima luna piena di primavera. Dunque, può accadere in un arco di 35 giorni, dal 22 marzo, nel caso sia prelunio il 21 marzo, primo giorno di primavera, e il giorno successivo sia la domenica. Al 25 aprile, se il primo plenilunio, palavra complicada, plenilunio è il 18 aprile e il giorno successivo è lunedì. Aqui é meio complicado. La Pasqua si celebra la domenica successiva alla prima luna piena di primavera. Então, por isso que o dia da Páscoa muda, porque ele é comemorado no primeiro dia de lua cheia depois da primavera. Como é sempre comemorado no domingo, então tem que ser o primeiro. Quando chega a primavera, tem que esperar a primeira lua cheia que vai cair no domingo. Pode ter um espaço de 35 dias, porque a primavera inicia il 22 marzo. Então, se a lua cheia foi dia 21, então vai ter que esperar. Quer dizer, a primavera começa dia 21 de março. Então, aí vai ter que esperar o próximo domingo de lua cheia. Então, por isso que varia todo ano, porque tem que esperar o primeiro domingo de lua cheia depois do início da primavera. Certo?
Il legame col calendario lunare deriva dal fatto che la Pasqua cristiana trae origine della Pasech o Pesach, cioè la Pasqua degli ebrei, in coincidenza della quale sarebbe avvenuta la passione di Cristo. Então, legame é a ligação, vem do verbo legare, col calendario lunare deriva dal fatto che la Páscoa cristiana trae origine della Pasech. Então, por coincidência, a Páscoa cristiana, a Páscoa cristã, coincidiu, né, com a Páscoa hebreia, com toda aquela história que aconteceu no Egito. Então, por isso que eles contam o primeiro dia de lua cheia depois da primavera. Juntou as duas histórias e aí eles decidiram que essa ia ser o dia da Páscoa. Adesso la storia del coniglietto. La storia del coniglietto pasquale giunge da una vecchia leggenda. Tanto tempo fa, in un piccolo villaggio in Inghilterra, le mamme non avevano denaro per comprare dei regali di Pasqua ai loro bambini. Così dipinsero delle uova sode con dei bei disegni e le nascosero nel bosco vicino al villaggio. Allora, questa è la storia del coniglietto. E la storia giunge, então aparece, surge de uma vecchia leggenda. Tanto tempo fa in Inghilterra. Então, uma história que aconteceu na Inglaterra. Le mamme, que é o plural de la mamma, então as mamães, non avevano denaro. Denaro é a mesma coisa que soldi, que é dinheiro. Per comprare dei regali di Pasqua ai bambini. Così dipinsero vem do verbo dipingere, que é pintar. Dipinsero delle uova sode. Uova é o plural de uovo. O plural de ovo em italiano é meio diferente, porque geralmente o plural de palavras terminadas em o plural é i, mas o ovo, o plural é uova. Então, por isso que é uova sode. Sode é sólido. Então, ovo sólido. Ovos sólidos. Com dei bei disegni. Disegni é o plural de desenho. Desenhos. E nascossero. Nascossero é o verbo nascondere, que é o verbo esconder. Nel bosco. Bosco é bosque, parque. Quando i bambini andarono a giocare nel bosco il giorno di Pasqua, videro le uova, ma non sapevano chi le aveva nascoste. Improvvisamente un coniglietto sbucò fuori dal mucchio di uova e dei bambini iniziarono a gridare: il coniglietto ha nascosto le uova per noi, ed iniziarono a raccoglierle. Então, quando i bambini andarono a giocare nel bosco, então quando as crianças foram brincar, giocare, brincar nel bosco, il giorno di Pasqua, videro, passado do verbo vedere, le uova, ma non sapevano chi le aveva nascoste. Então, eles não sabiam que quem tinha, aveva, é o passado do verbo avere, que é o verbo ter. Nascoste é o verbo nascondere. Aveva nascoste, tinha escondido. Improvisamente, um coniglietto, então improvisamente de surpresa, né? Sem ninguém esperar. Um coniglietto, um coelhinho, sbucou. Sbucou é saiu do buraco.
fuori. Fuori é fora. Dal mucchio di uova. Mucchio é um montinho, monte di uova. E i bambini iniziarono a gridare. Il coniglietto ha nascosto, que escondeu, le uova per noi. E iniziarono a raccoglierle. Raccogliere é o verbo raccogliere. E esse le aqui se refere a le uova. Então, começaram a recolher os ovos. Então, para não repetir os ovos, em italiano eles usam aqui o le, que se refere aos ovos.